crescimento de muda de interlóbio contorcílico com uso de nanopartículas ao substrato de produção de mudas. Eu fui o apresentador e orientando, Gabriel Lima Nascimento, do Departamento de Engenharia Florestal, e meu orientador foi o professor Anderson Marcos de Souza, também do Departamento de Engenharia Florestal e atual coordenador do Centro de Referência e Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas, o CRAD. O tamboril é uma espécie leguminosa de ocorrência natural do cerrado e ela é bastante utilizada tanto no arborismo urbano como para recuperação de áreas degradadas e reflorestamento. Essas nanopartículas com macro e micronutrientes são desenvolvidas no intuito de otimizar a absorção de elementos como fósforo, nitrogênio e potássio. Ainda não tem muitos estudos quanto ao uso dos nanofertilizantes para a melhoria da produção de mudas, tanto das mudas para a produção, né, como mudas arbóreas, mudas nativas. E o estudo teve esse objetivo, né, de avaliar o desenvolvimento das mudas do tamboril sobre o regime de aplicação de diferentes dosagens do nanofertilizante CRIO A32. Aqui algumas imagens do processo de preparação de mudas em saquinhos de polietileno. Esse aqui já é no início da germinação, as 3 primeiras fotos, início da germinação das plantas, bem no começo do desenvolvimento delas, e a foto mais à direita é a aplicação do nanofertilizante. O estudo foi realizado no viveiro do Centro de Recuperação de Áreas Degradadas, no CRAD, que fica na UNB. A metodologia foram preparados 5 tratamentos, o tratamento testemunho com zero incorporação da nanopartícula, um tratamento com 2 ml aplicados por muda, 4 ml aplicado por muda, o quarto tratamento 6 ml por muda e o último tratamento 8 ml por muda. Cada tratamento tinha 4 repetições de 5 mudas num delineamento inteiramente casualizado. A primeira aplicação foi junto à semeadura, e depois que as sementes germinaram, eu comecei a aplicar semanalmente as nanopartículas. Após o experimento, após a aplicação do nano, que foi no total de 8 aplicações, foram realizadas duas medições, uma com 75 dias e uma com 100 dias após o início do experimento. Foram 3 variáveis avaliadas: a altura, o diâmetro do colete e o número de folhas por planta. E após isso, esses dados foram submetidos a uma análise de variância no software Sysvar, e os gráficos foram construídos com o auxílio do Excel. Essa análise de variância era para verificar se havia alguma diferença entre a média das 3 variáveis entre cada tratamento. E o primeiro dado avaliado, que foi a germinação, não houve nenhuma variação significativa, a 0,05% do teste Tucker. Então, nós concluímos que o nanofertilizante não influenciou na germinação. A germinação foi altíssima para os 5 tratamentos, mas nas variáveis altura das mudas e número de folhas, foi obtida uma diferença significativa entre a média dos tratamentos. E foi observado que a partir do tratamento testemunho, ela começava uma curva crescente, de acordo com o que é aumentado a dosagem das nanopartículas, chegando ao limite no último tratamento de 8 ml, que apresentou as maiores médias, tanto para número de folhas como para a altura das mudas, e o tratamento de 0 ml, obviamente, foi o que apresentou as menores médias para as duas variáveis. Entre as 3 variáveis, só apenas o diâmetro do coleto, que não foi verificado nenhuma diferença significativa entre os tratamentos. Mas chegamos à conclusão que sim, durante o desenvolvimento do tamboril, a nanopartícula teve um efeito bastante razoável sobre o desenvolvimento dessas mudas, principalmente na parte da massa verde da planta. Aqui as 2 tabelas. A primeira tabela aqui gerada no Sysvar, que contando com os valores médios a cada. Uma parte é o tratamento, do lado da tabela, um lado é um tratamento, outro lado é os valores obtidos, e dá para ver que enquanto esse número de sementes germinadas não teve nenhum grande impacto. Agora já na tabela 2, na altura e número de folíolos, é bem óbvio o impacto da incorporação do CRIO nas mudas.
e o diâmetro de colete também, assim como as sementes germinadas, também zero impacto. Aqui as duas variáveis que foram influenciadas pelo CRIO foi gerada essa curva de regressão, em que o Y no primeiro gráfico é a altura e no segundo gráfico representa o número de folhas, o X representa a dosagem do tratamento e o R ajustado, que é R quadrado ajustado, encontrado foi bem alto, bem adequado, e foi gerada essa curva de regressão, que é possível entender a dispersão dos pontos das médias de cada tratamento e como essa curva é inclinada para cima, mostrando como impactante esse aumento da altura e do número de folhas de acordo com que se aumenta a dosagem do CRIO. Essa conclusão foi que as variáveis de crescimento apresentaram diferenças na altura das mudas e no número de folhas. Essa incorporação foi bastante eficiente, porque proporcionou esses maiores valores médios,